Você sabia que o poder público pode ocupar um imóvel de um particular sem fazer o procedimento da desapropriação? E você conhece o que é desapropriação indireta? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a desapropriação indireta e entender quais são os direitos do proprietário. A desapropriação indireta consiste em quando o poder público ele se apropria de um bem imóvel do particular sem seguir o procedimento cabível de desapropriação e sem pagar a justa e prévia indenização. E com isso, como esse bem passa a ser utilizado para a finalidade pública, não há como ser revertida a situação. Daí, a única possibilidade é ocorrer a indenização ao proprietário em razão dessa desapropriação indireta, desse fato administrativo. A doutrina fala que a desapropriação indireta consiste em um fato administrativo, porque configura-se num ato praticado pelo poder público ao contrário ou à revelia da lei, mas que gera efeitos para a coletividade. Daí a doutrina conceituar como fato administrativo. A desapropriação indireta pode acontecer também quando for esvaziado o conteúdo econômico da propriedade em razão de um ato público que faz com que aquele bem seja de interesse coletivo. Nesse caso, também teremos a desapropriação indireta. Além disso, o nome desapropriação indireta é utilizado na própria ação em que o proprietário busca a indenização. Então, essa ação é conhecida como ação de desapropriação indireta ou ação de indenização por desapropriação indireta. O ponto interessante é que a jurisprudência e a doutrina destacam três requisitos para que nós tenhamos a configuração da desapropriação indireta. O primeiro requisito é que haja o apossamento pelo poder público de forma irregular do bem. Ou seja, o poder público passa a utilizar um bem sem observar o procedimento de desapropriação. O segundo requisito é que seja dada uma destinação pública ao bem, ou seja, o poder público realiza nesse bem obras ou serviços que faz com que esse bem passe a ser de interesse da coletividade. E o terceiro é a impossibilidade de reversão do bem para o particular sem que haja prejuízos para a coletividade, ou seja, não há como devolver esse bem para o particular sem que a coletividade seja prejudicada. Por exemplo, construiu-se ali uma rua e não houve o procedimento de desapropriação. Não há como reverter esse bem, aquele terreno para o particular, porque a sociedade, a coletividade seria prejudicada, já que não poderiam utilizar mais aquele local onde se trafega, onde se acessa a outros locais. Portanto, são três requisitos para o reconhecimento da desapropriação indireta. Primeiro, apossamento pelo poder público de forma irregular do bem do particular. Segundo, destinação pública, destinação ao interesse público desse bem. E terceiro, impossibilidade de reversão sem prejuízo para a coletividade. Agora, a doutrina também coloca que, quando o particular se depara com a situação de esbulho realizada pelo poder público, ele pode se valer das ações possessórias, do interdito proibitório, na ação de manutenção de posse ou até mesmo da reintegração de posse, desde que seja de modo imediato, assim que ele percebe que já está acontecendo ali o esbulho ou então o risco à sua posse.
O que vai acontecer é que ele pode ter o direito à sua posse reconhecido, mas se o poder público já tiver iniciado ou realizado obras de interesse da coletividade, essa ação de natureza possessória vai se converter em ação de indenização por desapropriação indireta, se não for possível entregar a posse ao proprietário, ainda que ele tenha presenciado ali o esbulho ou então qualquer ato ali que viesse a turbar ou colocar em risco a sua posse. Quais são as características da desapropriação indireta? A primeira característica é de que não há decreto expropriatório e nem há procedimento administrativo prévio para a desapropriação, ou seja, não há nenhuma formalidade observada pelo poder público. Segunda característica é que o imóvel ele deve ser usado pelo poder público ou para serviços públicos ou para obras públicas, ou seja, é preciso que o poder público ele dê início, ele execute ali serviços ou obras públicas naquele bem, naquele imóvel. E a terceira característica é que o proprietário não é consultado sobre essa atividade do poder público, não é informado, não é notificado e nem compensado previamente, que é um dos requisitos da desapropriação. Ou seja, o proprietário ele é desapossado do seu bem sem ser compensado financeiramente em razão disso. E quais são os fundamentos legais da desapropriação indireta? O primeiro fundamento se refere ao direito à propriedade, previsto no artigo 5º, inciso 22 da nossa Constituição. O segundo fundamento é a questão da indenização justa, prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que trata exatamente da desapropriação. E temos também um terceiro fundamento, que é o fundamento legal do artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 1941. Vamos conhecê-lo. Artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Esse dispositivo, então, artigo 35, ele trata do fato consumado. Ou seja, a partir do momento que o bem é incorporado ao patrimônio público, mesmo com descumprimento de todas as formalidades, mesmo se tratando de um procedimento à margem, ao arrepio da lei, isso não vai eximir o poder público do dever de indenizar o proprietário. Mas, por outro lado, também não autoriza o proprietário ele reivindicar a propriedade de volta. Ou seja, a única coisa que cabe ao proprietário é buscar a indenização. Mas a desapropriação indireta ela gera, de logo, dois efeitos. O primeiro efeito é o efeito do rompimento do vínculo tributário, da relação jurídica tributária entre o proprietário e o município, porque não cabe mais o pagamento do IPTU pelo proprietário, já que esse bem não está mais na sua propriedade, e sim do ente público que realizou a desapropriação indireta. Então, o primeiro efeito é o rompimento da relação jurídico-tributária relativa ao pagamento do IPTU. Isso também vale no caso do ITR. O segundo, o segundo efeito é o dever de indenizar e o direito do proprietário de receber indenização e o dever do Estado, do ente público desapropriante, de indenizar o proprietário. E é importante observar que a desapropriação indireta ela se consuma quando o bem se incorpora definitivamente ao patrimônio do poder público. Ou seja, quando o poder público começa a dar uma destinação pública, uma destinação do interesse da coletividade em relação àquele bem, ainda que seja na execução de uma obra pública. Mas já iniciado ali a obra, já ocorre a incorporação ao patrimônio do poder público, porque já há ali um serviço de interesse público e que ele se torna, de certa forma, irreversível, porque você vai ter o gasto ali público com a realização da obra, e isso já vai gerar um prejuízo não só para o erário, mas também para a coletividade. Qual é o direito do proprietário
em relação à desapropriação indireta. O direito do proprietário é relativo ao recebimento da indenização justa em razão da perda da propriedade do bem com a, a retirada do bem, com a supressão do bem pelo poder público. E, para isso, o proprietário deve se valer de uma ação própria, que é a ação de desapropriação indireta ou ação de indenização por desapropriação indireta. E a condenação, ou seja, quando o judiciário reconhecer o direito à indenização e determinar que o Estado o pague, esse pagamento vai se dar por meio de precatório. A indenização, ela para ser justa, ela vai ter que observar não só, o valor do bem, mas também o valor das benfeitorias e eventuais danos materiais e até mesmo morais suportados pelo proprietário que teve a sua propriedade retirada pelo poder público sem o procedimento adequado. Um detalhe importante é que o proprietário vai requerer na ação um valor de indenização, mas esse valor não vincula o poder judiciário, significando que o poder judiciário pode inclusive condenar o ente público a pagar um valor de indenização superior ao que estava no pedido da inicial, desde que a perícia, óbvio, identifique que determinado valor seria o justo a ser pago. Outro ponto também é que o STJ possui entendimento de que é possível reconhecer a desapropriação indireta para obrigar o ente público a indenizar o proprietário em caso de limitações administrativas que suprimam o valor econômico do bem, que suprimam qualquer possibilidade de uso econômico do bem. Por outro lado, o STJ entende que não é o caso de desapropriação indireta quando o poder público ele realiza serviços, obras públicas, em áreas onde foram ocupadas por particulares e essa ocupação se consolidou. Por exemplo, uma determinada invasão, e essa invasão se consolida no decurso do tempo, e depois o poder público vai ali asfaltar uma rua, ou uma determinada parte ali, ou constrói ali um posto de saúde. Esse fato, como ali já é uma área que a ocupação já está consolidada e é irreversível, não se considera, o STJ não considera que determinado serviço público ali realizado vai se tratar de uma desapropriação indireta. Outro ponto também é que essa indenização do bem, ela deve espelhar o valor do bem, determinar danos, determinados danos também que sejam identificados, mas também deve incidir os juros moratórios e os juros compensatórios. Os juros moratórios são aqueles que tratam do, do não pagamento oportuno da indenização da desapropriação. E os juros compensatórios tratam da ocupação do bem sem o pagamento da prévia indenização. Se você quiser saber mais sobre juros moratórios e compensatórios, eu já preparei as pílulas jurídicas sobre esse assunto. Dá uma clicada nos cards que vão aparecer aqui em cima e você poderá conhecer mais desses assuntos. Então, cabe ao proprietário ajuizar uma ação para que possa ali reaver a sua indenização. Portanto, a ação judicial é um instrumento pelo qual o proprietário vai buscar a tutela do Poder Judiciário. Essa ação se presta a duas finalidades. A primeira é a declaração de desapropriação indireta, ou seja, é preciso que o Poder Judiciário reconheça que houve sim uma desapropriação indireta pelo poder público. E segundo, fixar a indenização que vai ser assegurada ao proprietário autor da ação. O que vai acontecer é que, ainda que o juiz reconheça a desapropriação indireta, não é possível a reversão do bem para o proprietário. Por quê? Exatamente em razão da destinação pública daquele bem. A ação, então, ela vai ter a finalidade de reconhecer a afetação da propriedade do bem pelo poder público e, com isso, essa propriedade se torna intangível, ou seja, não tem mais como retirar do poder público essa propriedade. Então, a consequência vai ser que a ação ela vai ser julgada procedente para fins de condenar o poder público a indenizar o proprietário
dos prejuízos que ele suportou com a desapropriação. Um ponto interessante que eu já comentei agora há pouco é que não está presente aí nas sentenças de desapropriação indireta a vedação ao julgamento ultra petita. O que que é isso? A regra é que é vedado o julgamento ultra petita, ou seja, o juiz não pode dar mais do que a parte pediu. Mas, no caso da desapropriação indireta, tanto a doutrina como a jurisprudência têm consolidado que o juiz ele pode reconhecer um valor de indenização superior até do que a parte autora pediu, desde que amparado nas provas dos autos, principalmente a prova pericial, que é a prova que vai nortear o pagamento dessa indenização. Portanto, nada impede que o juiz reconheça um valor de indenização superior até ao pedido original formulado pelo autor, pelo proprietário do imóvel. E aí, outra pergunta interessante é a gente saber de quem é a legitimidade na ação de desapropriação indireta. A legitimidade na ação de desapropriação indireta é invertida em relação à ação de desapropriação, porque o autor da ação deve ser o proprietário do imóvel e o réu deve ser a pessoa jurídica de direito público que incorporou o bem ao seu patrimônio, que é justamente o contrário da ação de desapropriação. O autor, portanto, deve ser o proprietário do bem e, para isso, ele tem que comprovar o domínio, ou seja, ele tem que juntar a certidão do registro do imóvel que indica que ele é o proprietário. Mas também a jurisprudência ela reconhece a possibilidade do promissário comprador, ou seja, aquela pessoa que assinou um contrato de promessa de compra e venda. E reconhece que mesmo que esse contrato não tenha sido registrado no registro de imóveis, ainda assim esse promissário comprador tem o direito à ação de desapropriação indireta. Também reconhece a jurisprudência no caso do possuidor, desde que o possuidor demonstre a sua legitimidade, demonstre que ele tinha a posse daquele imóvel, ele pode também ingressar com a ação de desapropriação indireta. Uma observação importante é o caso de autor que seja casado. Obrigatoriamente deve figurar como litisconsórcio ativo necessário o cônjuge. Então, no caso de proprietário, de autor da ação que for casado, deve também figurar no polo ativo da ação seu cônjuge. E qual vai ser o foro? Qual vai ser o local onde vai ser ajuizada a ação de desapropriação indireta? A jurisprudência, o próprio STF consolidou o entendimento que a ação de desapropriação indireta é uma ação de natureza real e, portanto, o foro competente é o foro da localização do bem, ainda que outro seja o foro do réu. Portanto, na ação de desapropriação indireta, o foro é o da localização do bem. E como é que funcionam as despesas processuais na ação de desapropriação indireta? A regra do artigo 82 regula que as partes devem arcar com as despesas dos atos que realizam e antecipar o pagamento exatamente dessas despesas processuais. Em relação à prova pericial, o próprio CPC também dispõe que a parte que requer a prova pericial é que deve arcar com as despesas da prova pericial. O que acontece é o seguinte: a doutrina e a parte da jurisprudência, esse tema não é pacífico na jurisprudência, mas a doutrina, ela, de maneira pacífica, considera que a desapropriação indireta, na verdade, é um ato praticado pelo poder público à revelia da lei. E, por isso, obrigar o autor da ação da desapropriação indireta a pagar as despesas periciais seria premiar o poder público pela sua incúria, pelo seu descumprimento da lei. Com isso, como o autor ele é o prejudicado na ação de desapropriação indireta, com essa inobservância dos procedimentos legais, a doutrina e a jurisprudência entende que quem deve pagar, antecipar as despesas de honorários periciais é o poder público, o ente expropriante, que é o réu na ação de desapropriação, já que ele praticou um ato ilegal, um ato à margem da lei, ao fazer a desapropriação sem o devido processo legal.
Outro ponto também muito importante é a questão da prescrição. Como funciona a prescrição na ação de desapropriação indireta? Esse assunto foi regulado por um tema repetitivo do STJ. Vamos conhecê-lo. Tema repetitivo do STJ número 1019. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme o parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil. Ou seja, o STJ compreendeu que o prazo de prescrição é o prazo da uso capião. Ou seja, se o proprietário não ingressa com a ação de desapropriação no prazo de 10 anos do desapossamento do bem, da retirada do bem, com isso vai acontecer uso capião e, portanto, o poder público não tem mais nenhuma obrigação de indenizar. Outro ponto importante é que o STJ também disse que, no caso daqueles imóveis onde não houve uma obra pública, um serviço público, mas que está sobre a posse do poder público, o prazo seria de 15 anos de prescrição. Onde houve obra, aí nós temos o tema repetitivo que acabamos de ler, que o prazo é de 10 anos. O último ponto que eu gostaria de trazer é o chamado apossamento administrativo. O apossamento administrativo consiste num fato administrativo pelo qual o poder público assume a posse efetiva de um bem. Ou seja, a ação estatal aí investe em relação a o indivíduo que tem a posse do bem e não o indivíduo que tem a propriedade. O apossamento ele vai se consumar quando o possuidor ele não consegue evitar nem a turbação, nem o esbulho praticado pelo Estado, ainda que ele se valha das ações possessórias, ação de manutenção de posse ou até de reintegração de posse. Mas esse possuidor não consegue evitar que o Estado se aposse do bem e passe a utilizar esse bem para uma finalidade pública. E o apossamento administrativo, então, passa a ter a mesma definitividade da desapropriação indireta. Por isso que muitos autores, inclusive, defendem que o apossamento administrativo nada mais é do que uma fase na desapropriação indireta. Mas é importante conhecer que existe esse instituto do apossamento administrativo, embora boa parte da doutrina entenda que, como o efeito dele é a desapropriação indireta, então basta falar em desapropriação indireta. Mas é importante também conhecer que há corrente doutrinária que defende a existência desse instituto. O que vai acontecer é o seguinte: havendo a perda da posse, vai gerar o mesmo efeito da desapropriação indireta, ou seja, o possuidor terá o direito a receber uma indenização em razão desse ato do poder público que definitivamente assume a posse de um bem. E com isso, os efeitos será a indenização e esse bem fica revertido para o patrimônio público daquele ente que fez o apossamento administrativo. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários a sua pergunta que nós vamos esclarecer. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários que nós vamos preparar o conteúdo. Essa série que nós estamos vendo sobre desapropriação é fruto exatamente de pedidos de inscritos no canal que solicitaram que trouxéssemos esse conteúdo. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.